Oiê, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. O vídeo de hoje, como está aparecendo aí na tela, é sobre configuração eletrônica. Então vamos lá para mais algumas questões. Questão número 1. Determine a configuração eletrônica do átomo do selênio. E aí o número atômico do selênio é o 34. Então, primeira coisa que a configuração eletrônica, que também pode ser conhecida e chamada como distribuição eletrônica, é a distribuição dos elétrons que o átomo possui, e a gente vai fazer essa distribuição ou configuração a partir do diagrama de Pauling. Então, aqui, ó, eu coloquei a imagem do diagrama de Pauling, isso tem em todos os livros de química, aí a ordem sequencial de energia é na, na diagonal de cima para baixo. Então, quando a gente faz a configuração eletrônica, primeiro vem o termo 1S, depois vem o 2S, depois vem o 2P, 3S, depois vem o 3P, 4S. Se vocês olharem, é só seguir a direção da seta sempre na diagonal. Então, você tem essa ordem crescente aqui e você deve segui-la. Você não pode começar num S e ir para o 5F, voltar para o 2S e ir para o 7P. Não pode. Tem que seguir sempre essa ordem. E aí, o selênio, como foi falado na questão, o número atômico dele é o 34. Como não mencionou que ele é um cátion ou um ânion, significa que ele se encontra no estado fundamental, o número atômico é igual ao número de prótons e é igual ao número de elétrons. Então, o selênio, ele tem 34 prótons e 34 elétrons no estado fundamental. Então, eu tenho que fazer a configuração eletrônica até atingir os 34 elétrons. No caso, eu vou seguir aqui o diagrama de Pauli, né? A configuração de acordo com o diagrama. Primeiro eu escrevi o termo 1S, depois 2S. Esses números que a gente coloca aqui no expoente das letras são os elétrons. Então, o objetivo é que, somando esses valores aqui do expoente, a gente chegue aos 34 elétrons do selênio. Então, primeiro vai um S2, depois 2S2, aí se eu somar esse 2 de cima com esse mais 2 aqui, vai dar 4, ainda não cheguei nos 34. Aí depois o próximo termo é o 2P6, aí vai chegar a 10, depois o 3S2. Um detalhe muito importante que eu sempre falo quando eu estou em sala de aula é que eu só posso escrever o termo seguinte da configuração eletrônica se o anterior estiver completo. Então, eu não poderia colocar aqui o 2S1 e depois 2P6. Para escrever o 2P, eu tenho que colocar o 2S2. E detalhe também, outro detalhe. Esse número aqui em cima, o S no máximo eu posso colocar 2, o P no máximo eu posso colocar 6, o D no máximo eu posso colocar 10 e o F no máximo eu posso colocar 14. Não significa que eu sempre deverei colocar esses valores. Eu posso colocar até esse valor. Então, eu posso colocar 2S1 e 2S2, ou 2P1, 2P2 e por aí vai. Voltando aqui para o caso do selênio, então um S2, depois vem o 2S2, depois vem o 2P6, depois vem o 3S2. E se vocês forem reparar, somando aqui os expoentes, ó, 2 mais 2 dá 4, mais 6 dá 10, mais 2 dá 12, mais 6 dá 18, mais 2 dá 20, mais 10 dá 30. E aí, como eu preciso chegar ao 34, eu vou colocar o próximo termo só com a quantidade de elétrons que eu preciso. Então, o próximo termo na configuração eletrônica seria o 4P6. Aí eu coloquei o 4P4 porque eu só preciso de 4 para chegar nos 34 elétrons do selênio, tá? Uma outro tipo de pergunta, né, um outro tipo de pergunta que poderia aparecer, mas não é o caso aqui nessa questão, seria quantos elétrons tem na camada de valência. E aí, quando a gente faz a configuração eletrônica, a camada de valência é o maior número dessa sequência, esse número da frente aqui, né, desses termos. Então, tem o 1, tem o 2, então tem a primeira camada, tem a segunda camada, tem a terceira e tem a quarta camada. Então, a camada de valência, como é o maior número, né, a camada de valência são os termos com o número 4 na frente. Então, camada de valência é o termo 4S2 e o 4P4. Se perguntasse sobre o número de elétrons na camada de valência, é só você somar os expoentes aqui. Então, 2 mais 4 dá um total de 6 elétrons, tá? Então, o primeiro tipo de pergunta que, no caso dessa questão, né, foi pedido para fazer a configuração eletrônica, mas poderia também pedir o número de elétrons na camada de valência, e aí você tem que se atentar. Muita gente confunde, às vezes pensa que camada de valência é o último termo da configuração eletrônica. Nem sempre o último termo é o maior número, tá? Então, a camada de valência é o maior número dessa sequência aqui da configuração eletrônica, e aqui aparece duas vezes. O 4 aqui e o 4, eles estão separados pelo 3D10. Então, separando a camada de valência, seria só esses dois termos aqui, ok? Questão 2.
Determine a distribuição eletrônica do cátion bivalente do átomo de cobre, que tem o número atômico 29. Então se liga, eu tenho que fazer a configuração eletrônica do cátion. Cátion é uma espécie química que perdeu elétrons. Aí, como é bivalente, significa que ele perdeu dois elétrons. Quando for para fazer a configuração eletrônica ou distribuição eletrônica de um cátion ou um ânion, eu aconselho sempre a fazer desse jeito aqui. Aí eu coloquei aqui de novo o diagrama como referência, né, que a gente tem que seguir a ordem correta ali. Que eu vou fazer? O cobre é o 29. No estado fundamental, qual seria a configuração eletrônica do cobre? Aí eu vou fazer até chegar no 29. Aí seria um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D9, ó. Repara aqui que não é 3D10, é 3D9, porque somando os expoentes, eu precisei colocar um 9 para chegar no 29. Como a gente precisa fazer a configuração eletrônica do cátion bivalente, ou seja, quando o cobre perde dois elétrons, aí o que que eu faço aqui? Eu faço a configuração eletrônica normal para depois eu retirar esses dois elétrons. Por que que isso é importante? Porque toda vez que a gente retira elétrons de um átomo, seja ele qual for, a gente sempre começa tirando elétrons pela camada de valência, ou seja, pelo maior número da sequência da configuração eletrônica e não pelo último termo da configuração eletrônica. Então, se você só fizesse direto, tirando os dois elétrons aqui, ele tem 29, então se ele perdeu dois, eu vou fazer para 27. No final das contas, você ia colocar aqui, na verdade, não você, mas a maioria dos alunos que fazem desse jeito acaba colocando 4S2, 3D7, porque tira, né, do último termo da configuração eletrônica e não do lugar certo que deveria ser da camada de valência. Então, como a camada de valência é o maior número da sequência e o maior número da sequência é esse 4 aqui, então primeiro eu tenho que começar tirando elétrons da camada de valência. Como eu quero tirar dois elétrons, então justamente aqui tem dois elétrons da camada de valência, eu vou tirar esses dois elétrons daqui. Então a configuração eletrônica do cátion bivalente do cobre seria essa aqui de baixo: um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Aí tem livros que colocam 4S0, 3D9 e tem livros que apenas apagam esse 4S aqui, ele não existe mais, porque os elétrons dali foram retirados, ok? Então tem essas duas possibilidades. Você pode só apagar ou você pode colocar o 4S0 para dar ênfase, né, que você retirou elétrons desse espaço aqui, né, da camada de valência. E aí se perguntasse, quantos elétrons tem na camada de valência desse cátion e não do cobre normal? Eu quero saber desse cara aqui. A camada de valência era o 4S, mas agora não tem mais elétrons. Se não tem mais elétrons, ela deixou de ser a camada de valência. A camada de valência agora passou a ser o nível 3. Então, aqui, ó, a terceira camada passou a ser a camada de valência, somando os expoentes, né, vai dar os elétrons da camada de valência desse cátion, que vai dar 17. Então, repara que aqui tem duas questões. Primeiro, fazer a configuração eletrônica de um cátion e depois, né, saber que agora tem uma nova camada de valência e não é mais a antiga. E questão 3 para terminar, determine a configuração eletrônica do ânion monovalente do átomo do cloro, que tem 17 número atômico. Então aqui é o ânion. Um ânion é quando uma espécie química ela recebe elétrons. Então, ao invés de fazer para 17, a gente vai fazer para 18, porque ele recebeu um elétron. E aí, quando for um ânion que recebe elétrons, aí você pode fazer direto. Não precisa fazer primeiro a configuração eletrônica para saber onde vai ter que somar, porque sempre vai entrar no último termo. E aí, no caso aqui, vai ficar um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Ó, era 3P5, virou 3P6 porque ele recebeu um elétron. Então, essa aqui é a configuração eletrônica do ânion do cloro, o ânion monovalente, e essa aqui é a configuração eletrônica do átomo do cloro no estado fundamental. E se perguntasse sobre a quantidade de elétrons na camada de valência desse ânion, aí repara, né? Eu poderia perguntar qual é a camada de valência do átomo do cloro. Aí do átomo do cloro é 7, que é aqui, o cloro no estado fundamental. Mas como ele perguntou do ânion, eu teria que somar com um valor atual, né? Atualizado aqui. Daria 8 elétrons. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com as pessoas que precisam desse conteúdo. Foi um prazer inoxidável e eu volto em breve. Tchau!